Eu sou Maria Catiana Tavares, discente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e esse vídeo é para uma disciplina de História da Arte no Brasil, com o professor Everardo Ramos. Vai ser sobre a vida e obra de Portinari, e eu vou gravar ele em parte. Quem foi Cândido Portinari? Cândido Portinari, ele foi um artista muito importante pelas suas ideias culturais do período. Ele nasceu na cidade de Brodowski, que é interior de São Paulo. E para falar das obras dele, as obras, é preciso falar do cenário que ele viveu. Ele é filho de imigrantes italianos, ele tem 11 irmãos, ele nasceu numa fazenda, num cenário impregnado de cafezais e terras, e ele também teve esse cenário de interior, típico de interior, que é de brincadeiras de futebol, empinar pipa, circo. E ele começa a pintar ainda criança. Ele foi chamado para pintar o forro da igreja do interior dele, Brodowski. Aos 15 anos ele fixou residência no Rio de Janeiro, foi para a escola, de Liceu Artes e Ofício, estudar desenho, e depois ele foi para Escola Nacional de Belas Artes. Eu coloquei a imagem aqui do Liceu de Belas Artes e também da Nacional. E ele, na Nacional de Belas Artes, ele estudou pintura, conheci Amoedo Batista da Costa, professor, e ele lá nessa Escola Nacional de Belas Artes ganhou uma bolsa para estudar na Europa. E chegando na Europa, ele tem muda outro cenário, que ele entra em contato com vários artistas, outros movimentos artísticos. Ele viaja, vai para a Inglaterra, para a Espanha, Itália, e por último ele chega à França. E lá ele conhece a esposa dele, que é Maria Martinelli, e ele casa com ela e volta para o Brasil. Voltando para o Brasil, ele, para falar com mais embasamento sobre essa obra Mestiço, é preciso falar da conjuntura política da época, que era 1934, que foi pintado esse quadro. Foi uma época em que o Brasil estava fortemente ligada à questão de identidade nacional. E é isso, o mestiço ele é calcado nessa ideia de identidade cultural, que era fazer o cidadão pertencente a uma nação, que era na era de Getúlio Vargas, que a gente sabe hoje em dia que não existe essa questão da identidade engessada. Então, a política dessa época, 1934, ela era calcada nessa ideia de raça, do negro, indígena e branco. Aí essa formaria o mestiço, que é essa obra de Portinari. Ela foi pintada toda na vertical, como num retrato.
Ele tem atributos de uma escultura, o corpo é um dorso, né? Ele tá de braços cruzados, ele tem braços cruzados, ele tá com o olhar fixo para o espectador, os olhos dele é amendoados, os lábios dele é grossos, o nariz dele é largo, ele tem cabelo partido do lado, ele tem traços negroides. Ele está fitando o espectador como se fosse um ar de dignidade. É porque o artista queria mostrar essa questão do trabalho, da dignidade do trabalho. E ele está no lugar de trabalho dele, que são os cafezais. Por isso que é importante falar o contexto onde Portinari nasceu, porque ele volta da Europa e ele já estava com essa questão nostálgica de pintar o povo dele, que é onde ele nasceu, onde ele via os trabalhadores de cafezais. E aqui ele pinta as mãos da figura do mestiço, ele pinta ele com as mãos sujas, como se ele tivesse acabado de sair do trabalho. E ele faz questão de mostrar os pelos dos braços, que é um pouquinho crespo, além do cabelo, que é crespo também. E ele tem os traços bem misturados, que é mestiço. E essa obra, ela tá parecendo que ela tá dividida em partes. Aqui tem essa figura, essa linha, a linha do horizonte, ela passa igual como no olhar dele. Ela passa entre o olhar dele, atravessa. E ele... Aí nessa aqui tem a cerquinha, que dá uma noção de perspectiva, que passa por trás dessa construção de casa. E aqui nessa parte tem umas bananeiras. Uma bananeira e é uma construção em volta. E ele coloca uma terra em frente. E ao fundo tem nuvens roliças e um céu bem azul, que é o céu típico brasileiro. Voltando mais aqui, dá para perceber a questão do cubismo, que são esses traços mais geométricos, e a expressão do mulato, do mestiço, perdão, mulato, que mulato não existe, do mestiço. Ele tem um olhar de dignidade, ele mostra a emoção. Então é isso, a próxima obra que eu vou falar. Agora vamos falar da obra Café, que ela foi pintada em 1935, óleo sobre tela, 130 por 195 centímetros. Ela está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Essa obra
ela é uma obra muito complexa. Ela tem muito do expressionismo e do cubismo. São pessoas trabalhando no cafezal, cada um com as suas funções, homens carregando café, mulheres coletando cafés, colhendo cafés, e aqui nesse quadro tem uma única pessoa que parece estar descansando. E voltando para cá, essa pessoa aqui é uma coluna. Ela trabalhava juntamente com as outras pessoas. Ela tem traços delicados, ela está sentada de perfil. Ela usa um lenço na cabeça e aqui mostra os pés dela castigados. E igualmente ele retrata essas partes mais avantajadas, mãos e pés. As mãos é para simbolizar a força do trabalhador. Os pés simboliza o trabalho na terra. E ela tá com os pés bem machucados, com rachadura nos pés. E ela é muito simbólico isso, porque ela tá parecendo descansando, mas aqui tem a figura de um feitor. Esse aqui que é o feitor. Ele tá com o dedo apontado, em sinal de poder, de autoritarismo, e ele tá como se estivesse mandando. Ele está mandando. E tem são várias coisas, acontecimentos, pessoas colhendo, pegando sacos do chão, mulheres e homens catando os cafés. E essa obra, ela também, pensando na questão do contexto da época, que era 1935, tinha a questão do café, da economia, que estava muito forte, e também quem estava governando era Getúlio Vargas, porque ele governou por quase 15 anos. Na obra Café, Portinari também usa tons terrosos, e os corpos das figuras são deformadas, braços fortes, desproporcional ao corpo, e pés inchados, como no de Tarsila Amaral, que representa a força do trabalhador. Portinari, quando ele pintou esse mural, ele estava doente. Ele foi intoxicado pelas próprias tintas. E ele foi proibido de pintar, mas ele quis pintar esse mural e durou 5 anos para ele pintar. Não, assim. Eu separei 2 obras que faz parte desse mural, que chama Guerra e Paz. Um lado ele representou a guerra e o outro representou a paz. Percebe-se a influência que ele teve de vários outros artistas nessa obra que ele representa Lampião e Maria Bonita. Os traços são bem geometrizados e tem a deformação da forma.
Nessa obra vemos claramente uma influência de Picasso, pelas essas formas geometrizadas e esses traços finos. É curioso nesse mural Guerra e Paz que Portinari ele nunca foi uma guerra, mas ele fez um mural para a sede da ONU chamado Guerra e Paz. Mas ele tem essa temática social do neorrealismo que retrata as pessoas em todo o seu sofrimento, a sua essência. As referências que foram utilizadas foram acervo digital de Portinari, o site Toda a Matéria e acervo digital da Unesp e um livro que está na BCZM, Biblioteca Central, Portinari, um menino de Brodowski.